Quando para produzir é necessário pedir permissão a homens que nada produzem, quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência, quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho, e as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz, quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza de que a sociedade está condenada. Consegue imaginar uma sociedade assim? Onde a corrupção é recompensada? Pois é, você já entendeu, não é mesmo? Mas concordar com essa citação aí é relativamente fácil, ainda mais se você não é um político ou algum sanguessuga da nação. Agora, vem aí algumas citações de Ayn Rand que vão ser bem provocativas. Vão te incomodar muito, e se você não tem medo, vamos a elas. Antes, importa dizer que Ayn Rand é uma filósofa, ensaísta e escritora. Nascida na Rússia, no seio de uma família judia, vivenciou as mazelas da Revolução de 1917. Ela emigrou para os Estados Unidos em 1926, depois de se formar na Universidade de Petrogrado, e chegou a trabalhar como roteirista em Hollywood enquanto escrevia seu primeiro romance. A fama chegou com a obra A Nascente, de 1943. Mas seu romance mais aclamado é A Revolta de Atlas, de 1957, um best-seller que sempre aparece no debate político, apesar de ser uma ficção. A pensadora batizou a sua filosofia como objetivismo, uma filosofia baseada no individualismo e na razão, e que foi exposta em sua obra de ficção e na sua obra de não ficção. Agora, vamos às provocantes lições dessa pensadora, que foi uma incansável defensora da liberdade e do indivíduo. Como eu disse, não vai ser nada fácil, então respira fundo e vai. 1. Fascismo, nazismo, comunismo e socialismo são apenas variações superficiais do mesmo tema monstruoso, o coletivismo. Muita gente torce o rabo e bufa de raiva ao ver essa citação. Mas estamos falando de uma autora que apoiava a liberdade e que conheceu de perto as mazelas do monstro do coletivismo. Não por menos, como ela ainda afirma. 2. O conflito mundial de hoje é o conflito do indivíduo contra o Estado, o mesmo conflito que foi travado ao longo da história da humanidade. Os nomes mudam, mas a essência e os resultados permanecem os mesmos, seja o indivíduo contra o feudalismo, ou contra a monarquia absoluta, ou contra o comunismo, ou fascismo, ou nazismo, ou socialismo, ou o estado de bem-estar social. Se alguém ainda tem dúvida disso, basta pensar que você trabalhou 151 dias no último ano para pagar impostos. Sim, isso mesmo, um completo absurdo. 2. Hoje, o racismo é considerado crime se praticado por uma maioria, mas como um direito inalienável se praticado por uma minoria. O que você acha disso? Lembre-se que é importante refletir antes de dar uma opinião. Lição 3. Observe que em toda a propaganda dos ecologistas, em meio a todos os seus apelos à natureza e apelos por harmonia com a natureza, não há discussão sobre as necessidades do homem e as exigências de sua sobrevivência. O homem é tratado como se fosse um fenômeno não natural. O homem não pode sobreviver no tipo de estado de natureza que os ecologistas imaginam, ou seja, no nível dos ouriços do mar ou dos ursos polares. Toda ideologia que exclui a pessoa humana é perigosa. Para contribuir com a reflexão, tem muita gente tratando previsões, no caso para o meio ambiente, como fato líquido e certo. Mas previsões, mesmo os melhores modelos, não são fatos. Algumas previsões podem ser razoáveis e estimular debates importantes,
mas não podem ser tratados como fatos inquestionáveis. Isso não é científico. Isso serve para o meio ambiente, para a bolsa de valores, dentre outros. Agora vamos à próxima lição. 4. Existem apenas 2 meios pelos quais os homens podem lidar uns com os outros: armas ou lógica, força ou persuasão. Aqueles que sabem que não podem vencer pela lógica sempre recorrem às armas. Citação perfeita para o momento atual, não acha? Mas também, nas redes sociais, por vezes, não se podem recorrer às armas, então apelam para baixaria, xingamentos, etc. A lógica presume estudo, conhecimento, reflexão, que é o que promovemos de maneira independente aqui no Superleituras. E rapidamente, antes da lição 5, se me permitem dizer, você pode apoiar o Superleituras, nosso projeto de resgate cultural, educacional e filosófico, feito de forma independente, sem vínculo com nenhum partido e muito diferente da mídia tradicional brasileira. Torne-se um membro exclusivo por apenas R$ 2,99 mensais. Clique no botão Seja Membro ou nesse card, ou ainda no link da descrição desse vídeo, que te contamos mais. Precisamos de você para essa missão. Lição 5. Um individualista é um homem que diz: eu não vou comandar a vida de ninguém, nem deixar ninguém comandar a minha. Não vou governar nem ser governado. Não serei mestre nem escravo. Não vou me sacrificar a ninguém, nem sacrificar alguém para mim mesmo. Nesses termos, você se considera um individualista? Quem quiser, deixe a resposta nos comentários. Lição 6. Livre concorrência, imposta por lei, é uma contradição grotesca em termos. A propósito, você sabia que o Brasil é o 4º país mais fechado, comercialmente falando, do mundo? Ou seja, o Brasil só ganha de Somália, Coreia do Norte e Venezuela. Uma tristeza. Isso implica em menos inovação, produtividade e melhores oportunidades para empreendedores e consumidores. E claro, a população mais pobre é ainda mais prejudicada, mas de forma geral, toda a população paga o preço desse fechamento. Um outro ponto para pensar aqui: muitos vendem a falácia de que o livre comércio é o causador de diversas desigualdades. Sem entrar no mérito da questão, quero frisar que se o Brasil é extremamente fechado comercialmente, que livre comércio é esse causador de desigualdades? Na verdade, é justamente o contrário, mas fica para uma outra oportunidade. Mas e aí, você sabia desse dado? Por que será que não ensinam isso, hein? Lição 7. Enquanto os homens mantiverem a noção tribal de que o indivíduo é alimento de sacrifício para o coletivo, que alguns homens têm o direito de governar outros pela força e que qualquer suposto bem pode justificá-lo, não pode haver paz dentro de uma nação e nenhuma paz entre as nações. Para a pensadora, é muito perigoso a ideia de sacrificar os indivíduos em nome de um coletivo. Aliás, isso tem muita ressonância nas melhores distopias. Essa ideia continua na próxima lição. Vamos a ela. 8. Quando o bem comum de uma sociedade é considerado como algo à parte e superior ao bem individual de seus membros, significa que o bem de alguns homens tem precedência sobre o bem de outros, relegando-os à condição de animais de sacrifício. Vale a pena reler essa citação novamente e pensar sobre ela. Aprender a ler e interpretar de maneira profunda textos como esse e ainda outros é fundamental para justamente interpretar a realidade à sua volta e mesmo conhecer a si mesmo, liberar seu potencial máximo, poder conversar de forma mais coerente, objetiva e inteligente. Mas, Alisson, isso não é algo tão fácil. Eu não tenho tempo, nem muita formação, etc. Bom, o professor Paulo Rafael, aqui do canal, construiu um método para se alcançar esses resultados, mas de forma tranquila.
Você sabia que ele vem ensinando isso com muito sucesso para muitos inscritos aqui do Superleituras? Caso você também queira desenvolver essa habilidade, basta clicar aqui ou no primeiro link da descrição, que ele mesmo vai te explicar. Agora, qual das lições mais mexeu com você? Coloca nos comentários. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!